A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma ministração na Igreja da Vida. Nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã, e às quartas-feiras, às 15 horas, onde nós temos a tarde da bênção, a tarde de oração, e também um estudo bíblico, né, de 1 hora. E eu peço a Deus que abençoe a todos que estão presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais, a fim de que a palavra de Deus, a mensagem do Espírito de Deus, venha achar lugar na nossa alma, ou seja, na nossa mente, o que a Bíblia chama de nosso coração. O tema de hoje é assuntos que não gostamos de falar. Cada um tem um assunto que não gosta de falar. Nós vamos abordar alguns aqui. Alguma irmã abençoada diz que gosta de conversar sobre todos os assuntos. Vamos ver se realmente isso ocorre, né? Mas a gente tem assuntos que a gente não gosta, ou a gente fala muito pouco, porque a gente não quer se aprofundar, enfim. Vamos ver alguns assuntos, vamos começar pela palavra de Deus, três versículos que falam sobre discutir. O primeiro está em 1 Timóteo 1:4, e diz assim: E não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que promovem mais discussões do que a obra de Deus, que se baseia na fé. Nessa passagem, Paulo adverte a Timóteo sobre ensinamentos heréticos, especulações e tudo mais. Nós temos visto que algumas pessoas perdem muito tempo e oportunidade discutindo coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, principalmente no tratando de fé, né? Então, eu creio que não há muito tempo. Pessoas ao nosso redor estão morrendo sem Jesus. Nós temos ainda amigos e até mesmo família e familiar. Família não tem tanto, mas familiares que ainda não se entregaram a Jesus. Quanto tempo essas pessoas têm para encontrar Jesus? Claro que nós não sabemos, né? Então a Bíblia diz para nós não perdermos tempo em discussões que não têm fim, né? Mas que nos concentremos, nós os cristãos, nos concentremos em pregar a salvação. E você vai ver que não é demorado, não é algo complicado. Basta falar de Jesus Cristo e do amor dele, né? E o que a pessoa tem que fazer para ser salva, não é? Que é o crer em Cristo. Outro versículo. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, pois são inúteis e sem proveito. Então, a Bíblia fala aqui para nós não perdermos tempos em discutir esses assuntos polêmicos, bíblicos, né? Exemplo, dias santos, festas, maneira de orar, julgar aquelas pessoas ou não julgar. Perdemos tempo nessas coisas e pessoas estão morrendo. 2 Timóteo também 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, reunirão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a ouvir a verdade, voltando-se para os mitos. Nós estamos vendo isso hoje. A Igreja de Cristo não quer falar sobre a salvação, mas os falsos pregadores, enganando a muitos, estão arrebanhando centenas de milhares de pessoas que poderiam ter ouvido da Igreja de Cristo sobre salvação, mas preferiram ouvir, e tem quem ministre, aquilo que elas gostariam de ouvir. Um exemplo claro nos dias de hoje é a teologia da inclusão. Muitos estão acomodados, se sentindo seguros, achando que encontraram o caminho, mas na realidade permanece no caminho antigo. Qual é o caminho antigo? O caminho que leva ao inferno. Mas o tema é assuntos que nós não gostamos de discutir. Então, política.
Poderia perguntar aqui, para quem está presente, quem gosta de discutir política, com certeza você vai falar que não gosta. Alguém vai falar, eu não gosto. Eu não gosto porque eu já arrumei confusão. Bom, muito bem. Será que a Bíblia discute política? Será que a Bíblia fala sobre aqueles que deviam julgar o povo e não fazem? E a Bíblia condena? Será que a Bíblia tem algum versículo sobre isso? Claro que tem. Por quê? A política mexe com o povo. Desde que o povo preferiu, né? Eu estou falando do povo de Deus, né? Desde que o povo preferiu não ser mais governado pelo Criador e optou por ser governado por um ser humano, a política entrou na vida do povo de Deus. Antigamente, quando o povo decidiu, não, nós queremos um rei humano, Deus escolheu. Agora quem é que escolhe o rei? É o próprio povo. Quem escolhe o governante é o povo. E você acha que não é importante você falar de política, tendo como base a palavra? Eu vou ler um texto aqui rapidamente, que está em, se você quiser acompanhar, em Salmo 36. Veja se não está acontecendo isso muito próximo de nós, com aqueles que deveriam julgar, com aqueles que deveriam governar para o povo e pelo povo. Há no coração do ímpio a voz de transgressão. Não há temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós estamos contemplando isso. As pessoas não temem a Deus. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Não é exatamente isso que eles estão fazendo? Os juízes que deviam julgar transgridem a lei que eles foram colocados ali para preservar. Os governantes que estão ali para governar fazem tudo de errado e acreditam que aquilo que eles fazem de errado não vai ser descoberto. A palavra de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Ou seja, fazem tudo ao contrário daquilo que significa bem. Ou seja, bem para o povo, bem para a sociedade. E no quarto diz assim, ó, porque o Senhor vê o que a pessoa pensa, o que a pessoa maquina, os planos de todo mundo, inclusive dessas pessoas que são más. Diz assim, ó, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. Eu quero convidar você para ler depois, em casa, o Salmo 37, ver o que vai acontecer com essas pessoas em breve. Então nós devemos discutir política. Porque na discussão nós vamos combinar o quê? Que devemos orar, devemos interceder, devemos ajudar as pessoas com base bíblica a escolher os seus governantes. É o tempo que estamos vivendo. E você diz que não gosta de discutir política? A discussão, muitas vezes, uma conversa com alguém, você pode mudar, né, a maneira daquela pessoa caminhar errado para que ela venha caminhar de acordo, ou pelo menos conhecer os princípios, as bases bíblicas para um governante, para que o povo busque esse governante. Morte. Quem gosta de conversar sobre morte? Quem gosta? Hoje eu vou conversar com você sobre morte. Eu estou afim de falar sobre morte. Ninguém, quase. Eu não conheço ninguém, né, que goste de conversar sobre morte. Eu tenho prazer de falar sobre morte. Imagine, volte o tempo, se você pudesse voltar o tempo, voltar e chegar ali no primeiro ano da igreja e encontrar com Paulo. Estou aqui, eu e Paulo. Paulo, hoje qual vai ser o assunto que o irmão vai ensinar à igreja? Paulo fala, a morte. E você tem coragem de falar para Paulo assim, Paulo, é melhor você não tratar desse assunto não, que eu não gosto de falar de morte. E Paulo vai lhe responder, meu irmão, a palavra morte, ou a morte é tratada muito mais na Bíblia do que a vida. Como que você encara a morte? Quando você vai falar sobre salvação, você tem que falar de morte. Aliás, eu vou contar uma coisa para você. Eu e o Gabriel, para quem não conhece o Gabriel, meu filho, nós fomos para o Paraguai sexta-feira. Sabe o que nós fizemos?
Nós nos preparamos, nós compramos a passagem 2 meses antes, 3 meses antes. Já pensamos como íamos comprar algo específico, nos preparamos o quê? Pesquisou a loja, pesquisou onde ficava a loja, como nós íamos fazer os translados, a hora que nós íamos, como ia fazer, tudo. Nós nos preparamos para essa viagem. Ele falou, ainda teve previsto. Então, por que isso? Porque se você deixa para fazer uma viagem, seja de negócios ou a lazer, na última hora, a tendência é dar muita coisa errada. Mas pode ser que dê certo também. Mas o ideal é se planejar. O ideal é se preparar para uma viagem. E se for uma viagem muito longa, uma viagem, por exemplo, que você vai fazer para conhecer a Coreia do Sul. Vai lá conhecer, é muito longe, né? Eu digo isso porque a minha filha tem vontade de conhecer a Coreia do Sul. Eu acho que é para ver quem faz aquelas novelas lá. Tem que se preparar muito mais para uma viagem muito longa. Pode ser que tenha escalas e tudo mais. A roupa que vai vestir, será que está calor, será que está frio? O hotel que vai ficar, será que é bom, será que não é? Café da manhã, as comidas que tem lá. Porque se você não se preparar para o local que você vai para a alimentação, experimenta ir para a Índia. É uma viagem. Mas o que tem a ver isso com a morte? A morte é como se fosse uma viagem que todos, se Jesus não voltar antes, todos nós iremos fazer. É inevitável. É uma viagem que a gente não tem escolha. A gente vai fazer um dia essa viagem. Você não acha inteligente se preparar para essa viagem? Por isso que nós devemos discutir sobre a morte. Paulo falou sobre a morte. Paulo, aliás, ele falou assim que morrer, a morte, é melhor do que estar aqui. Porque ele disse, para mim morrer é lucro, ou seja, é melhor do que estar vivo aqui. Paulo disse, está chegando a minha hora. E eu não vejo a hora. Mas Paulo se preparou para essa viagem. Qual é a preparação para a morte? Para que você faça uma viagem tranquila e quando você chegar no destino, você tenha a paz, tranquilidade, o alimento necessário, ao local onde você vai ficar. E ali é uma viagem sem volta. É muito mais importante se preparar então. A preparação é Jesus Cristo. Tudo que você precisava preparar de esforço, sacrifício, preço, Jesus preparou para você. É semelhante quando você vai mudar para um país, mas alguém que te ama muito já preparou sua casa, as roupas que você vai vestir, a comida que você vai comer, tudo preparado. Assim Jesus fez para nós, Ele preparou tudo. Basta você aceitar. Basta você se entregar a Ele. Basta isso. E você acha que nós não devemos conversar sobre morte? Nós devemos conversar nesse sentido, para que a pessoa se prepare para essa viagem, que todos iremos fazer. Outro assunto que a gente não gosta muito de falar, e eu não vejo ninguém falar nos últimos dias, não vejo ninguém comentar, sobre o inferno. Quem ouviu alguma coisa sobre alguém comentar com você, vamos falar sobre o inferno? Você já ouviu? Ou então alguém chega perto de você, hoje eu tenho um assunto para tratar com você, um assunto muito importante. Qual é? Inferno. Alguém já falou com você? Nesse última semana? Nesse último mês? Não? Muitas vezes. O inferno é um local que existe. A Bíblia diz que existe. E se a Bíblia diz que existe, é porque ele existe. Aliás, a Bíblia diz que o inferno é um local criado para receber o diabo, os demônios. Quem mais? O falso, o anticristo e o falso profeta. Era essa a prioridade de quem iria para o inferno. Ele existe. Mas a Bíblia também revela que, infelizmente, também vão estar nesse local todo aquele
que negar a Jesus. Todo aquele que disser, estou nem aí para Jesus, Jesus não existe, Jesus foi apenas um profeta, Jesus foi um homem que era bonzinho e tal. Alguns dizem que Jesus era um enganador, né? Então eu não quero saber. Você sabe que tem pessoas que falam isso? Jesus disse, aquele que me negar, eu também o negarei. O que é o negar? Negar a entrada no céu. Olha, são dois destinos da viagem. Ou céu ou inferno. Aquele que negar a Jesus, aquele que negar, o destino continua sendo o inferno. Então, falar do inferno é alertar as pessoas, porque ela não precisa ir para o inferno. Basta ela aceitar a Cristo. O outro assunto é valores morais. Esse aqui talvez seja novidade para você e para os irmãos que estão aqui hoje. Valores morais. Você já viu que a mídia, a grande parte da mídia, e essas pessoas que se dizem influencers, que alguns chamam de lacradores, estão combatendo os valores morais? São contra os valores morais? Dizem que a pior coisa que Deus não. A pior coisa que existe é a família. Quem já ouviu isso? É isso que nós estamos vendo aí na sociedade, ou dentro da sociedade. Valores morais. Os valores que Deus colocou dentro do ser humano. Não mate, não roube, não blasfeme, não zombe de Deus. Ame seu próximo. Foi falado hoje aqui, né? Ame o seu próximo. Esses valores estão sendo combatidos. E nós, como igreja, devemos falar sobre os valores morais. Porque se a pessoa que está buscando o verdadeiro Deus, quando você falar de valores morais, ela vai dizer, mas eu tenho isso dentro de mim. Tem mesmo. Quem colocou? Deus. Colocou dentro do ser humano esses valores. Muito bem. Então o pecado. Falar de pecado, então? Quem falou sobre pecado hoje, essa semana, com você? Ninguém gosta de falar de pecado. Porque quando você fala de pecado, parece que ou você se sente acusado, ou a pessoa que está te ouvindo se sente acusada. Mas não é verdade. A Bíblia fala do pecado. E a Bíblia diz assim: Jesus falou do pecado. Separei aqui alguns versículos sobre o pecado. Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Isso aqui é um resumo da sociedade. Daquilo que passa pela sociedade, passa na nossa vida também. Por isso que quem cometer um desses pecados, ou já cometeu, porque tem pessoas que falam assim, não, eu sou salvo porque antes eu era pecador, mas agora eu não faço mais nada de errado. Eu não preciso de Jesus. Eu já não faço nada de errado. A pergunta é, você já fez alguma vez? Ah, já. Ou então, se a pessoa, cara de pau, dizer que não fez, você fala, você já pensou alguma vez nisso? Ah, ela não tem escapatória. Então, você precisa de Jesus. Você já está condenado. Não precisamos nem falar que a raça humana carrega no seu ser, né? Dentro da raça humana existe o pecado original, o pecado de Adão. E é esse pecado que leva a pessoa para o inferno. Precisa ter o perdão para esse pecado. E só Jesus pagou o preço por esse pecado. Outro versículo sobre o pecado, Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus diz para que nós não tenhamos os valores deste mundo. Acabamos de falar aqui sobre os valores morais. Como o mundo está combatendo os valores que Deus deu para o homem. E outro versículo sobre o pecado. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também colherá.
Então não adianta o homem querer se enganar. Olha, eu não preciso de religião, não preciso de pastor, eu não preciso de padre, não preciso de monge, não preciso de sacerdote. Até ele está certo. Para ser salvo ele não precisa. Mas quando ele diz, eu não preciso de Jesus, aí ele continua condenado. Porque a palavra é muito clara. O que o homem semear, ele vai colher. Mas, pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que não há ninguém que não peque. E se não há ninguém que não peque, todos pecam. Logo, a semeadura do pecado é o quê? É a morte. Então nós precisamos de verdade de Jesus Cristo. Mas as pessoas não gostam que você fale sobre o pecado. Outra coisa que as pessoas não falam sobre morte, como nós falamos aqui, mas a Bíblia fala sobre morte. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. Quantas vezes o homem morre? Segundo a Bíblia, uma só vez, e depois vai passar pelo julgamento. Então, o tempo de o homem se acertar para a viagem da morte é agora. Não tem uma segunda chance. Não tem. Todos estaremos perante o juiz, o supremo juiz, que é Cristo. Todos. Uns para receber a vida eterna e outros para receber a morte eterna. Você precisa escolher enquanto está vivo, qual lado você vai querer estar. Salmo 89, 48. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Ninguém pode se livrar da morte. A morte física que a gente está falando aqui. Mas podemos nos livrar da morte eterna. Somente através de Jesus. Tiago 4,14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã? Pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo depois desaparece. Aqui Tiago está falando que a nossa vida aqui na Terra, além de ser muito passageira mesmo, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, o tempo de a gente se preparar para a viagem, que vai ser para sempre, é hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Juízo. Você tem ouvido alguém falar sobre o juízo ultimamente, na sua conversa do dia a dia, no trabalho, no trem, no ônibus, no Uber? Hein? Sobre o juízo? Não, ninguém fala sobre juízo. Ninguém quer saber que vai ter alguém. Aliás, ninguém quer saber que vai passar no juízo, alguém vai julgá-la pelos seus atos. E quem não tiver Cristo vai ser julgada a pessoa, o pecado que nela habita, desde sempre. Ela não quer saber. Mas o juízo é bíblico e diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando ele diz que o príncipe deste mundo, que é o diabo, já está condenado, todos aqueles que não são de Cristo pertencem a quem? Ao diabo. Adão, quando ele pecou, ele se entregou ao diabo. E nós somos descendentes de Adão. Se Adão pertence ao diabo, a raça humana pertence a ele. E só pode sair da mão do diabo quem estiver em Cristo, quem se entregar a Jesus. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos optar, ou ficar na mão do diabo, ou passar a ser de Jesus. Um texto que fala sobre juízo está em João 5, 21 a 31. Eu vou ler bem tranquilo para que você possa entender, para que você possa acompanhar. Juízo. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Esse a quem Ele quer significa aqueles que o recebeu como único e suficiente Senhor e Salvador. Aquele que creu nele, esse o Senhor recebe. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus disse, aquele que me negar, eu também o negarei, porque não está honrando o Filho. Eu asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Vou te dar a interpretação correta dos mortos que ouvirão. Os mortos são aqueles que... as pessoas normais, sem Cristo. Porque morto para Deus são aqueles que continuam separados dele. Esses são os mortos. Por isso que ele diz, os mortos ouvirão. Quando Jesus veio, ele pregou. E aqueles que ouviram, que estavam desligados do Pai, desligados de Jesus, do Espírito Santo, ou seja, desligados do seu Criador, estavam mortos aos olhos de Deus. Mas quando ouviram sobre Jesus e creram nele, passaram a viver eternamente. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Pois por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Jesus, então, falava, enquanto homem, aqui na terra, ele sempre voltou para que nós buscássemos a justiça do Pai. Mas hoje Jesus está glorificado, Jesus novamente se revestiu da sua glória que ele tinha deixado no céu para habitar entre a humanidade. Ele diz aqui, aqueles dos túmulos, quando no dia do juízo, aqueles que foram mortos, que fizeram o que era bem. O que é o bem? O bem aqui é se entregue a Jesus Cristo. Esse é o bem. Esses ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que morreram e fizeram aquilo que era mal, o que eles fizeram que era mal diante de Deus? Negaram a Jesus. Então, juízo, a igreja também precisa e deve conversar sobre ele, porque é inevitável que venha o juízo. Todos nós passaremos pelo juízo. A igreja para julgar as suas ações e obras. Aqueles que negaram Jesus para serem julgados a própria pessoa e condenados. Essa é a mensagem de hoje. Assuntos que nós não gostamos de conversar no dia a dia, mas que são estritamente necessários na nossa conversa, seja pessoal ou seja quando você for chamado para um grupo, uma conversa, para que seja pedida a sua opinião. Deus vai preparar para você ter essa conversa. A primeira coisa que vai acontecer é se você falar, vamos falar sobre morte hoje? Tenha certeza que aqueles que estão distraídos vão parar e vão falar, para o quê? Né? Não é verdade? Vamos falar hoje sobre ser julgado. Opa, vamos ver aqui. Mas a igreja tem se calado. A igreja prefere falar das coisas do mundo, prosperidade, cura física, que mais? Se dar bem, ser aceito, né, por tudo, e esquece de falar esses assuntos extremamente importantes, pois eles podem mudar uma situação de uma pessoa que hoje está condenada à morte, eu digo morte eterna, e ela pode, se ela quiser, se entregar a Jesus, crendo e aceitando o perdão que Jesus conquistou na cruz por ela. Mas se a igreja se calar, quem vai pregar? Se você que é igreja se calar, me responda, quem vai pregar no seu lugar? Para que você está aqui então, nessa terra? Lembre-se, as pessoas em nossa volta estão morrendo. Estão fazendo a viagem que nós mencionamos aqui e não vão voltar mais. E você pode ensinar, pode mostrar que tem uma pessoa que preparou tudo para essa viagem que se chama morte. Está tudo preparado para que ela tenha vida, morada, roupas, alimento, paz e principalmente companhia. Essa palavra encontre um refúgio na tua alma e você possa
compartilhar com teu querido, com tua família, familiares, com teus amigos, para que elas também se preparem. E nós possamos comentar esses assuntos que a sociedade hoje não gosta ou diz para você. Não é bom falar sobre isso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.